Bom, pessoal, a gente vai começar o estudo da mecânica falando, obviamente, de cinemática. O estudo da cinemática, ele é dividido em dois momentos. A gente estuda a cinemática pensando em grandezas escalares e depois estudaremos a cinemática pensando em grandezas vetoriais, tá? Por que isso, Dan? Porque a velocidade, por exemplo, a aceleração, são grandezas vetoriais. Só que, dependendo de como você as estuda, você pode considerar que elas são escalares, tá? Então, é muito comum vocês ouvirem, o estudo da cinemática escalar. Para nós, o que é uma cinemática escalar? É uma cinemática onde a velocidade só pode ser positiva ou negativa. É onde a aceleração só pode ser positiva ou negativa. Não importa muito a direção e sentido do corpo. Então, é muito comum a gente ouvir em aulas quando se fala em movimentos em cinemática escalar, no estudo do movimento retilíneo e uniforme. No estudo do movimento retilíneo e uniformemente variado. O fato de você analisar um movimento retilíneo é confortável. Por quê? Porque o corpo vai ou ele volta. Quando você precisar analisar um movimento de curva, aí a situação vai ficar um pouquinho diferente. Aí a gente entra com a cinemática vetorial, tá? Bom, a qualquer momento vocês sintam a vontade para interromper, tá? Eu vou falando. Eu vou falando. Eu já vou colocar o slide, que aí se vocês quiserem coloquem o print. Bom, o que diferencia a cinemática da dinâmica? As duas estudam o mesmo fenômeno, que é o movimento, porém com propostas diferentes. A cinemática, ela gosta de descrever. Então, quando eu falo que o movimento é uniforme, quando eu falo que o movimento é uniformemente variado, eu estou descrevendo, certo? Já a dinâmica não. A dinâmica está interessada em explicar o movimento, né? Então, por que o movimento é curvo? O que faz um corpo virar? Por que corpos podem aumentar ou diminuir a velocidade? Né? Ou seja, a gente está buscando um pouco de explicação para a coisa. E esse estudo ele vai ficar mais aprofundado ainda quando a gente estuda energia e trabalho. Porque a gente vai aprender que a questão do movimento e do repouso tem a ver com energia. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente primeiro descreve, depois explica, ok? Beleza. Dentro da cinemática, vocês já devem ter ouvido expressões desse tipo aqui, ó. Peraí. Deixa eu colocar o apontador aqui. Ponto material e corpo extenso. Né? Muitas vezes, quando você vai analisar um movimento, é importante você se preocupar com o tamanho do corpo. Né? Por exemplo, quando a gente vai. Tem muitos exercícios de cinemática em que você vai analisar, por exemplo, a ultrapassagem de um trem pelo outro. Um trem vai ultrapassar o outro. Quando você analisa esse tipo de movimento, torna-se importante nos cálculos o tamanho deste corpo. Eu, então, vou considerar esse corpo como um corpo extenso. Na maioria dos casos, bem maioria mesmo, os corpos têm tamanhos tão pequenininhos que eu vou considerar como se ele fosse um ponto, né? Partícula pontiforme, é uma das coisas que a gente mais ouve na física. Considere uma partícula pontiforme se deslocando assim, assado, assado. Né? Então, quando ele diz a palavra pontiforme, ele está dizendo para você assim, olha, não se preocupe com o tamanho do corpo, ok? Tá, beleza. Quando a gente vai estudar a cinemática, existem alguns termos que eu preciso definir. Todos eles foram definidos durante a aula, mas a gente precisa comentar. Um dos termos que eu acho mais legal de definir é referencial, porque é a partir do referencial que a vida na física começa. Né? Não tem frase mais clichê e mais verdadeira do que essa ideia de que tudo depende do referencial adotado. E de fato é verdade, tudo depende do referencial adotado. Tá, mas o que é um referencial? Na verdade, gente, referenciais são corpos. Corpos. Esses corpos eles têm o objetivo do quê? Como o próprio nome diz, de dar uma referência. Aí você fala assim, mas Dan, por que eu preciso ter uma referência? Porque vamos parar para pensar assim. Eu quero descrever o movimento de um corpo. Sim.
Para descrever um movimento de um corpo, eu preciso determinar uma posição. Uma posição. E como é que eu defino uma posição? Eu tenho que criar um sistema de coordenadas. Eu tenho que criar um sistema de coordenadas. Veja só. Essa figura aqui, ela mostra pra gente, de maneira bem intuitiva, o conceito de posição. Veja. Tá vendo esse ponto P aqui, ó? Isso aqui é um corpo. Para você dizer qual é a posição desse corpo, você tem que medir o comprimento dele em relação a alguma coisa. Né? Eu não posso chegar e falar assim, qual é a posição do corpo? Ah, a posição do corpo é lá. Lá aonde, querido? Ah, ele está na posição 20. 20 metros. 20 metros em relação a alguma coisa. Essa coisa é o referencial. Tá? Então veja a ideia. Tá vendo esse pontinho aqui? Eu quero descrever a posição dele. Então a primeira coisa que eu faço é escolher um referencial. O referencial é uma coisa arbitrária. O referencial pode ser um poste, o referencial pode ser você, X, tá? Muito bem. Lá na física do Newton, a gente vai aprender que existem dois tipos de referencial. O referencial em repouso, ou em movimento uniforme, e o referencial acelerado, que o Newton chamava de referencial não inercial. Tá? Mas isso é um assunto para depois. Aí eu falo assim, tá, beleza. Agora eu quero medir a posição desse corpo em relação ao referencial. Então o que eu vou fazer? De maneira muito sagaz, eu vou imaginar que o meu referencial está colocado na origem de um sistema cartesiano. Ou seja, eu estou planificando o meu espaço. Né? Quando você coloca eixos de um gráfico para medir posição, é como se você estivesse dando um eixo, você estivesse criando um palco. A partir desse momento, a posição do corpo ela vai ser determinada por duas informações. Uma coordenada associada ao eixo X e uma coordenada associada ao eixo Y. Só que para você criar tudo isso, você precisou de uma origem, de um referencial. Ah, Dan, você está querendo dizer então que o referencial é a origem? Pode ser, não tem problema nenhum. Né? Então eu escolho, por exemplo, vou montar um problema de física onde eu escolho que aquele ponto X é a minha origem. Tá? Então esse ponto, ele no espaço, seria determinado pelos pontos 0, 0. 0, 0. Então, para eu determinar a posição desse ponto, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Ele tem uma medida no eixo X e ele tem uma medida no eixo Y. Como é que a matemática nos ensina a representar isso, gente? Alguém pode me dizer? Como que eu represento essa posição matematicamente? Duas palavrinhas. Vou dar uma dica aqui, ó. Peraí. Ó. Peraí que apareceu aqui. Coordenadas. Pode falar abscissa e ordenada. Pode falar par ordenado. É isso aí. Tá? Então isso aqui é uma posição. Agora presta atenção. Presta atenção aqui. Você está percebendo que essa posição ela foi determinada por duas coordenadas? Por quê? Porque eu estou analisando um movimento em quantas dimensões? Duas. Se eu quiser analisar um movimento só no eixo X, quantas coordenadas eu preciso, por favor? Imagina um movimento de vai e volta. No movimento de vai e volta, ele sempre vai estar numa posição no X. Então, no movimento de uma dimensão, eu tenho uma posição, dada por um X. Quando a gente analisar movimentos do tipo assim, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, peraí. Ó, imagina um movimento assim, ó. Imagina que esse corpo está fazendo isso, ó. Lembra desse tipo de movimento? Eu vou precisar de quantas coordenadas? Duas. Então ele vai ter uma coordenada associada à horizontal e à vertical, tá? Só um spoiler de vida, né? Que para vocês não vai ser importante, porque a maioria de vocês vai para a área da medicina, né? Na física que a gente estuda no ensino superior, a gente tem 3 eixos para cuidar.
O movimento em 3 dimensões, porque na vida real as coisas se movimentam em 3 dimensões. Então, o movimento em uma dimensão, em 2 ou em 3, ele é tratado do mesmo jeito. É claro que para a gente no vestibular só importa o movimento de uma dimensão, que é movimento retilíneo, e movimentos em 2 dimensões, movimentos curvilíneos, tá? Beleza? Então vou escrever assim aqui, ó. Movimentos em uma dimensão. Eu vou chamar de retilíneo. Então, quando você estiver ouvindo lá, MRU, MRUV, puta, beleza, uma dimensão. Em 2 dimensões, o que a gente estuda em 2 dimensões? A gente estuda, eu vou citar 2 bem famosos, né? O movimento balístico, que é o arremesso, né? Quando você arremessa um projétil, e o movimento circular, que despenca no vestibular, né? O movimento circular ele é abordado tanto na cinemática como na dinâmica, tá? Tranquilo? Então isso é referencial. Vamos continuar. Ó, isso é uma coisa importante, tá? Ao mudar o referencial escolhido, mudam as coordenadas. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou dizendo. Veja, esse ponto aqui, ele tem uma coordenada AB. Ok. Mas essa coordenada AB, ela foi medida em relação a esse ponto, concorda? Se eu pego o referencial e arrasto ele aqui para trás, esses pontos vão mudar, tá? Por isso que é daqui que nasce aquela frase, tudo depende do referencial adotado. Por exemplo, a posição depende do referencial adotado, tá? E a gente vai descobrir umas coisas bizarras. Até o conceito de movimento depende do referencial adotado. Vocês sabem disso? Que a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? Beleza. Vou seguindo, tá? Vamos para a próxima. Depois da aula, se vocês quiserem, eu disponibilizo esses slides para vocês, tá bom? Para vocês não ficarem tendo que copiar e ficar tirando print. Se bem que se quiserem tirar print, também fica à vontade. Só pedir que eu volto, tá? Fala, não, peraí, volta aí, deixa eu tirar print, porque tem aluno que gosta de deixar guardado isso daí. Bom, repouso e movimento. Peraí, aqui. Aqui é uma fotinho para a gente abordar essa questão, né? O conceito de repouso e o conceito de movimento depende do referencial. Mas antes da gente falar disso, né? Quando é que eu digo que um corpo está em movimento? Quando as posições dele variam ao longo do tempo. Então, se você olha para o corpo, num dado instante ele está aqui. No outro instante ele está aqui. No outro instante ele está aqui. Outro aqui. 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 Opa, ele está em movimento. Agora, se ao longo do tempo você percebe que o cara está sempre no S igual a 3, S igual a 3, S igual a 3, S igual a 3. Pronto, ele está em repouso. Tá? É muito importante a gente definir repouso e movimento sem falar de velocidade. Né? Porque a maioria dos alunos tem na cabeça, não tá errado. Ah, repouso é quando ele está sem velocidade. Tá, mas o problema é que a questão do estar sem velocidade, ela vai acabar defendendo do referencial. Então, eu prefiro usar o conceito de repouso associado à posição. Ah, então, se a posição varia, movimento. Se a posição não varia, repouso. Tá? E aí a figurinha, né, para a gente ressaltar que, por exemplo, para quem está aqui dentro do ônibus, o coleguinha aqui está em repouso. Né? Então, para você que é um referencial, a posição dele não varia ao longo do tempo. Então, para este referencial, nosso querido cara está em repouso. Agora, para quem está na rua, olhando o ônibus, aí a história é outra. Todo mundo que está aqui dentro está em movimento. Por quê? Porque a posição de todo mundo varia ao longo do tempo. Tranquilo? Beleza. Que mais? Vamos lá. Trajetória. Trajetória. Bom, para você definir trajetória, é claro que o corpo precisa estar em um movimento.
Você não tem por que falar em trajetória. Tá. O que acontece é que quando um corpo está em movimento, as posições do corpo variam ao longo do tempo, né? Aqui eu coloquei um desenho da internet de um sistema de 3 dimensões, tá vendo? Ó? Então imagina um corpo andando em 3D. Então aqui ele tem um ponto XYZ. Aqui ele tem um ponto XYZ. Aqui ele tem um ponto XYZ. Tá. A sucessão desses pontos te dá a trajetória. Te dá a trajetória. Né? Olha o que ele fala aqui. O conjunto de todas as posições ocupadas pelo corpo é a trajetória. Tá? Por exemplo, uma trajetória retilínea é aquela em que o corpo só varia em uma dimensão. Ele não varia nas outras. As outras dimensões estão paradas e ele só está variando em uma dimensão. Se ele varia em 2 dimensões, o movimento é circular. Que a gente analisa ele num plano, né? Se o movimento é em 3 dimensões, aí pode ser qualquer outra coisa. Ok? Beleza. Então, referencial, trajetória, né? O conceito de movimento e repouso. Tá? Aqui umas figurinhas para a gente analisar, né? Essa figura, inclusive, tem na aula gravada, né? Não essa, né? Aqui, ó. Esse arco que a gente está observando aqui, só observa quem está parado aqui, ó. Esse arco, tá? Por que a pessoa que está na Terra enxerga esse arco? Porque esse arco, na verdade, é produto de 2 movimentos. O avião lança a bomba. Então, a bomba ela tem um movimento vertical, que é dado pela gravidade. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem um movimento horizontal, dado pela velocidade do próprio avião. Certo? Gente, o que tem de questão desse tipo de situação é enorme. Na lista tem umas 2 ou 3. Tá? Então, não só o conceito de movimento e repouso é um conceito relativo, mas o conceito de trajetória também é. Quer dizer, aquilo que você está vendo é realidade sobre a sua perspectiva. Tá? Sobre aquilo que você está enxergando. Mas para uma outra pessoa, num outro referencial, é uma outra história. Né? Aí eu vou fazer um parênteses bem rápido. Por quê? Porque até 1905, acreditava-se, quando eu falo acreditava-se, não é tipo a galera, os cientistas, né, os físicos, acreditava-se que o tempo não fosse relativo. Acreditava-se que o espaço, o deslocamento era relativo, a velocidade era relativa, mas o tempo não. Né? Quando é que essa ideia começou a ser desmanchada? Pela teoria da relatividade. A teoria da relatividade, ela tem esse nome porque ela diz que tudo no universo é relativo, inclusive o tempo e o espaço. E aí a gente entra numa seara que não vamos entrar muito nessa discussão agora. Tá? Então, só para a gente entender que o conceito de relativo ele é um conceito que você vai ter que exercitar na tua cabeça. Né? Eu costumo brincar com os alunos assim, galera, muitas vezes, para você matar um problema de física, você tem que fechar o olho e tentar se imaginar dentro da situação. Então, vocês vão até estranhar um pouco, muitas vezes eu falo assim, gente, se você estivesse dentro dessa coisa, o que você sentiria? Essa pergunta ela pode parecer despretensiosa, mas a partir do momento que você exercita a tua mente assim, né, por exemplo, como é que eu me sentiria dentro de um corpo, de um elevador em queda livre? Como é que eu me sentiria dentro de um corpo girando? Essas coisas elas precisam ser observadas para resolver questões de física, tá? Muitos de vocês vêm com uma ideia da física do tipo, é só saber a fórmula aqui e encaixar. A coisa é bem mais complexa, tá bom? Continuando. Aqui é um outro exemplo bem legal, que inclusive ele vai entrar na nossa aula de vetores, tá? Vetores. Aqui você tem um avião e a hélice do avião, tá? Imagina você aqui, ó. Você está dentro do avião. Imagina que tem um ponto P na hélice pintado. Se você olhar para esse ponto, que tipo de movimento você enxerga? Que tipo de trajetória você enxerga?
O ponto P, ele tem duas velocidades. Ele tem uma velocidade que leva ele para frente e uma velocidade que faz ele girar. Certo? Uma pessoa que está no avião vai enxergar o movimento circular. Perfeito. Perfeito. Ela vai enxergar o ponto fazer isso. Tá? Os dois estão indo juntos para a direita, né? E o ponto está fazendo isso. Certo? Muito bem. Ok. Agora, olha para essa outra figura aqui, ó. Esse movimento aqui é um movimento que é uma trajetória que quem está no avião não vai enxergar. Quem está no avião enxerga isso. Agora, a pessoa que está na Terra, ela está em repouso em relação ao avião. Se ela está em repouso em relação ao avião, ela vai enxergar duas velocidades. Então, ela vai ver o ponto girando e, ao mesmo tempo em que o ponto está girando, ele vai andando para a direita. Então, você tem um movimento helicoidal, ó. Tá? Questões teóricas de cinemática abordam esse tipo de situação. Tá? Qual que é o movimento sob a perspectiva de um referencial em repouso? Qual que é a perspectiva do movimento para um referencial que está dentro do corpo? Tá? Só exemplos para ilustrar a questão da trajetória. Beleza? Até aqui, gente, tudo bem? Ok. Vamos seguir o jogo então, tá? Eu dou umas paradinhas. Vocês conseguiram ouvir o som disso? Não sei se vocês ouviram. Eu ouvi, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o som aqui. Ah, ouviram, tá. Maravilha. Eu vou colocar de novo esse vídeo, porque ele é muito rápido, cara. Ele é muito rápido. É isso mesmo, isso mesmo. Na verdade, eu quero que vocês se concentrem no vídeo. Quando o avião passa, os aviões passam, tem um fio aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu botar de novo aqui. Olha isso aqui, ó. Você tá vendo isso aqui, ó? Esse fio aqui, ele vai ser usado para abastecer os aviões. Tá? Para abastecer os aviões. O avião ele tem um sisteminha aqui na ponta que ele vai encaixar aqui, ó, ploc. Tá? Esse avião é um avião de abastecimento. O exército usa ele para abastecer coisas em pleno voo, tem helicóptero, enfim. Né? Por que esse vídeo é interessante? Para a gente entender o conceito de repouso, como ele é relativo. Né? Veja só, imagina que o avião, para ele encaixar aqui, ó, esse fio aqui, ele não pode ser puxado, ele não pode ser esticado. Se esticar o fio, ele quebra. Então, para que esse fio se mantenha sem esticar, a velocidade do avião em relação à Terra tem que ser a mesma do aviãozão em relação à Terra. Quando os dois corpos estão com a mesma velocidade, eu digo que eles estão em repouso, tá? Repouso relativo, né? Essa ideia de repouso relativo, ela vai desembocar na ideia de velocidade relativa, né? Por exemplo, se este avião estiver com uma velocidade maior do que esse aqui, a tendência é que eles se afastem, certo? E aí você terá uma velocidade relativa. Tá? A velocidade relativa, a bem da verdade, né? Toda velocidade é relativa. Ela é sempre relativa a alguma coisa. Mas o termo velocidade relativa é usado quando você quer saber a velocidade de um corpo estando você em movimento. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer os exercícios e isso vai ficar mais claro também. Deixa eu ver o que mais. Bom, aí a gente passa para a parte mais... Prof, Oi, pode falar. eu não consegui entender muito bem sobre o repouso relativo. Vamos lá. Pensa assim, imagina que o avião... Peraí, opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, volta. Vamos imaginar que você tem um corpo A, que tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? E você tem um corpo B,
com uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Agora, então, imagina, o corpo A está aqui e o corpo B está aqui. Tá? Vamos imaginar que os dois estão indo para a direita. Então, o A e o B estão indo para a direita. Tá. Para pensar um pouquinho. Imagina que você está nesse carro aqui. Tá? Imagina que você está nesse carro. Se você sabe que os dois carros estão com a mesma velocidade, você concorda que essa distância entre os carros continua sempre a mesma? Né? O carro da frente não está mais rápido, porque senão ele se afastaria, e o carro de trás também não está mais rápido, porque senão ele se aproximaria. Quando você tem dois corpos com a mesma velocidade, um está em repouso para o outro. Né? Tenta imaginar uma cena bizarra. Imagina que você olhasse para o carro B, você está olhando para o carro B, mas você não tivesse conhecimento de nada que está acontecendo à sua volta. Para você, o carro B estaria parado. Porque toda vez que você olha para frente, ele está na mesma posição. Na mesma posição. Ele não se afasta de você. Ele não se aproxima de você. Então, quando a distância entre dois corpos não varia, é porque eles estão em repouso relativo. Um está em repouso em relação ao outro. Né? É que nem a figurinha do motorista do ônibus. Né? Se você está sentado no banco de trás e você olha para o motorista está parado. Por quê? Porque a distância sua em relação a ele não muda. Vocês dois estão em movimento dentro de um corpo, porém estão com a mesma velocidade. Né? E esse filminho do avião, você percebe meio que isso também. Quer ver? Deixa eu colocar de novo aqui. Peraí. Aqui. Opa, por que não volta? Sei lá, travou aqui. Mas você entendeu qual que é a ideia? Por exemplo, quer ver uma outra situação que eu posso te ilustrar? Vamos imaginar uma outra brincadeira. Você tem o corpo A e o corpo B, tá? Os dois indo para o mesmo lado. Só que eu chego para você e falo assim, olha, agora o corpo B ele está com velocidade 12. 12. Corpo B está com velocidade 12. Tenta se imaginar você no corpo A olhando para o corpo B. Ao olhar para o corpo B, você concorda que você vai perceber o carro se afastando? Por que você vai perceber o carro se afastando? Porque vocês estão com velocidade diferente. Então, não há repouso relativo. Para você, o carro está andando. Entende? E a mesma coisa se uma pessoa no carro B olhar para você. Se um observador olhar do carro B para o carro A, ele vai ver o carro A ficando para trás. Tenta imaginar essa cena. Imagina você aqui, ó, dentro desse carro. Aquelas cenas de filme, né? A pessoa se despedindo do amor da vida dela no ônibus. O cara aqui, tchau! E o cara vai correndo e vai ficando para trás. Né? Você vai olhando para a pessoa, ela vai ficando para trás. Então, quando você tem esse tipo de situação, você não tem repouso relativo. Você passa a ter movimento relativo. Tá bom? Não sei se ficou claro. Qualquer coisa você me interrompe aqui de novo, tá? Beleza? Eu costumo dizer que o silêncio é amigo do sim. Então, quando eu pergunto, entendeu? Ficou quieto? Entendeu, tá bom? Se não, pode voltar. Certo, prof, entendi, viu? Beleza, maravilha. Bom, falando um pouquinho de espaço agora. Vamos colocar aqui as coisinhas que eu preciso. Então tá. Bom, para você definir espaço, aqui eu coloco espaço, mas pode ser posição, tá? Mesma coisa. Tem livro que usa posição, tá? Você precisa, então, de um referencial, que você vai adotar como origem, tá? Essa é a primeira coisa. E aí você passa a ter um outro problema. Por quê? Nós estamos, a princípio, considerando movimentos em uma dimensão apenas. Nem eixo Y vai aparecer aqui ainda, hein? Tá? Muito bem. Quando você define um referencial, você tem que definir uma outra coisa. O que é frente e trás? Quando é que você vai dizer que um corpo está indo para frente? Quando é que você vai dizer que ele está indo para trás? Percebe?
Isso significa que, além da origem do referencial, você precisa definir um sentido para a tua trajetória. O sentido é dado simplesmente por uma seta. Simplesmente por uma seta. Porque a partir do momento que você põe essa seta, você passa a ter um eixo aqui. Um dos eixos do gráfico. Então, aqui seria a origem. E vocês sabem muito bem melhor do que eu. Até na matemática, se você pegar um gráfico, né, um sistema de eixo cartesiano, tudo que está para a direita é positivo. Os valores de abscissa, né? E os valores de ordenada, de abscissa para a esquerda, perdão, né, são negativos. Então, eu defino um zero. Esse zero é arbitrário. Por exemplo, eu podia colocar o zero aqui, ó. Podia colocar o zero aqui. Podia colocar o zero aqui. 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 Onde você quiser. E aí você faz as medidas em relação a esse referencial. Então, por exemplo, eu digo que o corpo A ele está numa posição menos 20. Por quê? Porque o comprimento dessa distância aqui ó, é 20. A distância dele do ponto até a origem é 20. Só que por que eu adotei menos 20? Porque em relação à minha trajetória, ele está à esquerda do referencial. Estando à esquerda, que é a minha origem, ele terá valores negativos. Notem uma coisa. Se esse corpo estiver andando para a direita, por exemplo, ele vai se aproximando da origem, concorda? Então a posição dele vai 20, menos 20, menos 19, menos 18, menos 17, menos 16, até passar pela origem. Se ele continuar andando até passar pela origem, aí ele começa a assumir posições positivas, tá certo? A mesma coisa vai valer para o corpo que está andando para a esquerda, tá? Beleza? Então, o que é a posição de um corpo, na verdade? É uma distância medida entre o ponto onde ele está e a origem, ok? Essa posição varia com o tempo no movimento. É isso que a gente está discutindo desde o começo da aula, tá? Beleza? Continuando. Variação de espaço, o famoso deslocamento, né? A palavra deslocamento, ela vai assumir duas situações. Você vai ter o deslocamento escalar e o vetorial, tá? Bom, de maneira geral, o que a gente define, o que é a variação de espaço? É a diferença entre duas posições. Você pode guardar dessa maneira. A variação de espaço, o famoso ΔS, é a diferença entre duas posições, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo ilustrativo para a gente ter uma noção do que é isso, tá? O automóvel parte do quilômetro 60 de uma rodovia, indo até o quilômetro 100, de onde, mudando o sentido do movimento, retorna, parando no 80. Tudo bem? Tá. Presta atenção aqui. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Como é que o cara sabe que isso aqui é o quilômetro 60? Porque essa estrada tem uma origem. Tá? Notem que a setinha está apontando para lá. Então, quanto mais para a direita você vai, mais distante da origem você vai. Por isso que a quilometragem vai aumentando. A origem está para cá, ó. A origem está para cá. Tá? Beleza. Para eu calcular o ΔS, que é o deslocamento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a posição final do cara e subtrair da posição inicial. Simples, tá? 80 menos 60 deu 20. É muito importante a gente entender que o ΔS, ele não nos dá informações completas dependendo do movimento. Né? Por exemplo, quando você olha para essa situação e o cara te fala que o ΔS é 20, tá certo você imaginar que ele andou só 20 quilômetros? Claro que não. Né? O tanque de gasolina dele não andou 20 quilômetros. O tanque de gasolina dele andou mais do que 20 quilômetros. Né? Então, o que é interessante a gente chamar a atenção é justamente para a diferença entre variação de espaço, que é basicamente o teu ΔS, tá? E o termo distância percorrida. A distância percorrida
é o quanto efetivamente o cara andou, incluindo a ida e a volta. Incluindo a ida e a volta, tá? Nesse caso, a distância percorrida seria... Peraí, opa. Ela seria... Ele andou de 60 para 100. Então, só na ida ele andou 40. Mais 20 na volta. 60. Ok? Tá? E em cima disso, eu queria fazer uma pergunta. Perguntinha seguinte, ó. Quando teremos a variação de espaço igual à distância percorrida? Tem uma situação em que o ΔS é igual à distância percorrida. Né? Para você responder essa pergunta, eu vou te dar uma dica. A dica é a seguinte. Por que que nesse exercício, nesse caso que a gente está usando aqui, o ΔS ficou diferente do quanto ele andou de fato? Vocês conseguiriam imaginar? Vamos dizer assim, o medidor de quilometragem do carro, ele vai acusar 60 quilômetros rodados. No entanto, o ΔS é 20. Por que que isso acontece? Alguém imagina? A resposta é a seguinte, gente. Sabe por que que o ΔS e o quanto ele andou... Ah, apareceu aqui. Peraí. Deslocamento escalar diferente da distância percorrida. Perfeito. É isso mesmo. Mas a questão é, por que que isso acontece? Tá certinho, Ju, que você pensou, mas por que que isso acontece? Por que que deu ruim aqui? Porque o negócio é o seguinte, ele vai e volta. Toda vez que o corpo vai e volta, dá problema. Porque se ele for... Deixa eu ver aqui. Ah, olha lá, falaram aqui. Por causa dos diferentes sentidos percorridos? Sim. Né? Porque, por exemplo, ó, vamos imaginar, vê se você consegue imaginar isso, ó, gente. Imagina que o carro só vai. O carro só vai, ele faz isso aqui, ó. Ó, ele vem daqui até aqui. Quando ele vai do início para o fim aqui, nessa setinha, o ΔS dele é 40, não é? Posição final menos inicial. E a distância também é 40. Agora, quando ele vai e volta é que dá o problema. Porque quando ele vai e volta, o ΔS dele está aqui, ó. Isso é o ΔS. Só que a distância percorrida é tudo isso, ó. E round. Então, o lance é o seguinte, né? Quando é que você tem que ficar ligeiros? Quando o corpo vai e volta. Toda vez que o corpo vai e volta, o deslocamento, a distância percorrida, perdão, não é igual ao ΔS, tá? Se o corpo só vai, aí tudo bem. Ele anda 30 e o ΔS vai ser 30, tá? Beleza? Outra coisa muito importante que eu queria comentar, que nós também comentamos na aula gravada. O sinal do ΔS é bem relevante. Bem relevante. Por quê? Porque ele vai indicar se o corpo está indo para frente ou para trás, né? Aqui, perdão, aquilo que a gente vai chamar, né, de... Peraí. Não sei o que está acontecendo nesse negócio aqui. Ah, eu já sei o que é. Nossa, não acredito. Cara, não pode ter uma migalha na mesa digitalizadora que ela começa a dar problema. Ó, o que que significa ir para frente? É o que eu chamo de movimento progressivo. Progressivo. Ir para frente. O ir para trás é o movimento retrógrado. Retrógrado.
tá? Por enquanto, a gente não vai falar de acelerado e retardado, porque a gente está falando de movimento uniforme, tá bom? Tranquilo, então, a questão do ΔS? Vou seguindo, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos falar, ou lembrar, né, de velocidade média. A grandeza velocidade média é uma grandeza bem usada, não só no movimento uniforme, né? Também é usada no move. É que no movimento uniforme tem uma particularidade. Tá? Velocidade, gente, é um conceito muito maior do que o que a gente usa na física. A gente pode usar velocidade para qualquer coisa, né? Em tempos de pandemia, muitas vezes a gente liga a televisão, ou ligam, sei lá, vai ler alguma coisa e falam sobre a taxa de transmissão do vírus. Já ouviram falar desse termo? Taxa de transmissão do vírus? A taxa é o quanto uma coisa varia com o tempo. Então, quando a taxa de transmissão está alta, significa que a velocidade de transmissão é alta. Lá na química, a gente usa o termo velocidade quando vai estudar cinética. Tá? Então, o que seria a velocidade na física? É uma taxa de deslocamento. Rapidez de um corpo, o quanto ele se desloca. Tá? A definição está aqui, ΔS por ΔT, tá? E chamar a atenção das unidades. A física do vestibular, ela gosta de trabalhar quase sempre com o sistema internacional, tá? O sistema internacional é dado em ΔS metros e ΔT segundos, tá? Aqui está aquele macetinho que vocês todos já devem ter ouvido falar, de como transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Isso aqui tem uma razão de ser, na hora do exercício, se quiserem eu até explico, por que tem que multiplicar por 3,6, por que tem que dividir por 3,6, tá? Mas é uma coisa que a gente faz mais do que no automático, né? Tem coisas que são tão operacionais que você não precisa ficar sabendo também o porquê, né? Muito bem. Qual a importância da gente definir velocidade média? Olha que legal esse texto, esse vídeo aqui. Peraí, depois eu passo ele. Qual a importância de você definir velocidade média? A velocidade média, ela é uma média de velocidades, como o próprio nome diz. Então imagina um corpo em movimento, tá? Imagina que você tem um aparelho que a cada 10 segundos ele te forneça a velocidade do corpo. Tá bom, o carro andou durante um tempo e o aparelho foi medindo as velocidades. Quando é que eu digo que o movimento é uniforme? Eu vou dizer que o movimento é uniforme quando ele tem uma velocidade que não muda. Pronto. Isso é um movimento uniforme. Só que isso tem uma consequência. Isso tem uma consequência. O que acontece? Se o movimento é uniforme, significa que ele sempre vai andar o mesmo ΔS no mesmo ΔT. Ele anda sempre 4 metros em 1 segundo, 4 metros em 1 segundo, 4 metros em 1 segundo. Tá? Por que essa percepção ela é importante? Ela é importante porque se eu sei como é que está a velocidade do corpo, quer dizer, a velocidade é constante, eu consigo prever onde o corpo vai estar. E é aí que começa a nossa cinemática. Veja, eu sei botar o corpo numa posição. Eu sei que a velocidade dele é constante. Então eu sei que daqui a 1 segundo ele vai estar 4 metros na frente. Daqui mais 1 segundo ele vai estar 4 metros na frente. E assim por diante. Eu estou usando 4 metros como exemplo, né? Então, o estudo do movimento, ele te permite criar equações matemáticas para descrever esse movimento. É basicamente isso que a gente vai fazer, tá? Como é que a gente define tudo isso? Bom, aqui eu coloquei que V igual a Vm. O que eu quis dizer com isso? Que a velocidade instantânea do corpo não varia. Então, a média é sempre aquela, certo? Essa velocidade instantânea, que é constante, é dada por ΔS por ΔT. Tá. O que a gente fez daqui para cá?
eu simplesmente passei o ΔT multiplicando, tá? Aí você fala, mas por que você quer fazer isso? Eu quero fazer isso porque eu quero transformar isso aqui numa equação horária, tá? Presta atenção aqui, ó. ΔS é uma grandeza. ΔT é outra, tá? A velocidade é constante. Então, lá da matemática, eu tenho isso aqui, ó. Y igual a kx. Uma função matemática. Percebe que eu estou transformando uma definição numa função matemática, tá? Essa função aqui é uma função de primeiro grau, certo? Uma reta. A gente vai discutir daqui a pouquinho os gráficos, tá? A velocidade vai ser a nossa constante, tá? E, consequentemente, ΔS e ΔT são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, quanto maior o intervalo de tempo que você deixa o corpo andar, maior é o ΔS. Faz sentido, tá? Esse tipo de movimento não tem ida e volta. Por que esse movimento não tem ida e volta, gente? Porque a velocidade só tem um valor. Pum, 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 ele vai embora. Então, quanto mais tempo passa, mais longe ele está. Quanto mais tempo passa, mais longe ele está. Tá? Qual foi uma das descobertas mais fantasmagóricas da física? Descobrir que esse tipo de movimento não precisa de força resultante no corpo. Né? Uma das coisas que os filósofos na Grécia Antiga acreditavam é que esse tipo de movimento, o movimento com velocidade constante, ele só ocorreria se você ficasse empurrando o corpo. Né? Quem destrói essa teoria é o Newton. Né? Quando ele fala que inércia também pode acontecer em movimento, ele está se referindo ao movimento uniforme. Né? O movimento uniforme, ele é um movimento onde a força resultante sobre o corpo dá zero, sempre. Tá? Ele não tem aceleração, portanto, a força resultante dá zero. Tá? Beleza? Aqui você tem um esqueminha, tá? Para ilustrar aquilo que eu estava dizendo. Então, quer dizer, aqui o corpo ele tem uma velocidade, pelo que a gente está vendo aqui no desenho, né? De 10 metros por segundo. Então, no instante 0 ele está aqui, no instante 1 ele está aqui, no instante 2 ele está aqui, no instante 3 ele está aqui. E como você sabe a velocidade do corpo, você sabe onde ele vai estar no instante 1000. Tá? Isso vai dar para a física, essa física que a gente está estudando, uma natureza determinística. Ou seja, eu sei onde o corpo vai estar. Ele vai estar ali, não tem como ele não estar ali. Porque ele segue uma lei. Né? E essa natureza determinística, de você traduzir tudo em equação, é a base da mecânica clássica. Então, por isso que na cinemática a gente vive tirando equação horária. Porque o que você está querendo fazer é isso. Você quer descrever a lei de movimento de um corpo. As regras que regem o movimento desse corpo. Tá bom? Beleza. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui tudo bem? Equação horária das posições. A gente já está aí chegando já no finalzinho desse brainstorm, tá? Meio pauleira, né? Como eu disse para vocês. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa equaçãozinha aqui, ó. Então, velocidade é ΔS por ΔT. Tá? Passa o ΔT multiplicando, você tem isso aqui, ó. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir o ΔS em S menos S0. Tá? Então, ficou S menos S0 igual a V. O ΔT é um intervalo de tempo também. Então, eu coloco T menos T0. Tudo bem? Lembrando que S0 é uma posição inicial e T0 é um instante inicial, certo? Muito bem. Por uma questão de simplificação, a gente considera o instante inicial 0. Né? Qual é a definição de início de um fenômeno? É o t igual a 0. Então, o t0, né? Então, se eu adotar que esse valor é 0, ó, e substituir no parênteses, você tem o famoso sorvete. S igual a S0 mais VT. Então, na verdade, essa equação ela é um
um aprimoramento, da definição de velocidade. Tá? Ah, Dan, mas espera aí. Por que a equação do move é o sorvetão? Porque tem um problema, né? O move tem velocidade que varia. Então eu não vou partir disso aqui para estudar o move. Eu vou estudar de uma outra maneira. Tem que definir aceleração e não sei o que lá, tem um monte de coisas, tá? Então essa é a equação horária das posições, tá bom? Notem que essa equação, gente, não aparece velocidade, aceleração. Justamente porque não existe aceleração nesse tipo de movimento, né? O conceito de aceleração ele vai surgir na medida em que você percebe que a velocidade varia. Aí você fala assim, a velocidade varia? Ah, tá. Com que velocidade a velocidade varia? Isso é aceleração. A aceleração é o quão rápida a velocidade varia. Por isso que é ΔV por ΔT. Tá? Que a gente vai discutir. Então, a gente pode dizer também que a velocidade é uma taxa de variação de espaço. Repetindo, a velocidade é uma taxa de variação de espaço e a aceleração é uma taxa de variação de velocidade. São duas coisas diferentes, mas elas são taxas, ok? Tá bom? Aqui a gente já tinha discutido, ó, movimento progressivo e movimento retrógrado. A gente já tinha usado o slide anterior para fazer a definição, tá? Beleza? Toda vez que o movimento é progressivo, pelo fato do corpo estar indo para frente, o ΔS vai ser positivo. Certo? Portanto, a velocidade é positiva. Então não tem muito o que discutir. Quando o corpo está indo para trás, está indo cada vez mais para trás, quer dizer, ele está indo para uma posição cada vez menor, né, em termos de valor, você tem um ΔS negativo e, portanto, a velocidade negativa. Tá certo? Beleza. Só insistindo, né, na questão de que, por enquanto, nada de acelerado retardado. Tá? Bom. E aí, para encerrar, tá meio aula de cursinho, né? Muito engraçado, aula de cursinho. Vai. Por isso que eu disse para vocês que é muito importante vocês assistirem a aula gravada. Tá? Porque quando você assistir a aula gravada, isso aqui tem um significado para você. Se você não assistir e vier direto para a aula, isso vai ter um outro significado. Tá? Bom, quando eu falo de diagramas horários, eu estou falando de gráfico. Né? Basicamente, o que varia no movimento uniforme? Não é a posição? Então, eu espero um gráfico de posição, certo? Aí eu pego a física, guardo ela na minha gaveta e abro a matemática. Né? Como assim, Dan? Ó, aqui eu coloquei a equação horária. S igual a S0 mais VT. Tá. Vamos olhar para essa equação e enxergar isso aqui, ó. Todo mundo lembra disso, né? Y igual a x mais b. Tá? Eu quero que vocês olhem para essas duas equações e façam uma espécie de encaixe nelas. Como assim? Y vai ser a posição. Então, eu já imagino um gráfico onde o eixo Y é a posição. Tá? Quem é a minha variável x? É o tempo. A posição varia com o tempo. Tá? Eu tenho o coeficiente linear do gráfico, e é muito importante vocês lembrarem desse assunto da matemática, tá? E eu tenho o coeficiente angular, tá? Esses termos B e A, eles são encontrados no gráfico. E eles têm significado, obviamente, né? Então, vou mostrar aqui os gráficos, ó. Gráfico para movimento progressivo. Todo mundo consegue perceber que ele está indo para frente? Está indo para frente, certo? Porque ele está se afastando da origem, ó. A origem está aqui. Notem que ele não partiu da origem, ele partiu de um ponto S0. Mas eu percebo que ao longo do tempo ele vai ficando cada vez mais longe da origem, tá vendo? Ó? Ele vai assumindo posições cada vez maiores. Então ele está
descrevendo um movimento progressivo, tá? Já nesse gráfico, mostra-se o corpo em movimento retrógrado, aquele movimento em que o corpo simplesmente vai ficando com posições cada vez menores em termos de valor, tá? Notem que os dois gráficos têm uma coisa em comum, né? E isso é meio óbvio. Eles vão encostar o eixo Y num dado ponto. Então, o que você guarda na sua cabeça na hora de resolver questões? Onde o gráfico encosta o eixo Y é o S0. É o S0. Tá? Então, por exemplo, quando o corpo partir da origem, aí o S0 vale 0. O corpo pode partir de posições positivas, mas ele poderia partir de posições negativas também. Não é o caso, não se costuma fazer isso muito. Tá? Beleza. Outra coisa que a gente vai chamar a atenção no gráfico é que, pelo fato da função de primeiro grau, pelo fato da função horária, né, ser de primeiro grau, isso faz com que a gente desenhe uma reta. As funções de primeiro grau são retas, certo? Observa que essas retas, elas têm inclinações. Essas inclinações nos trazem uma informação muito importante, tá? Para pensar um pouco, ó. A inclinação, ela vai mostrar para a gente o quanto o corpo anda num dado intervalo de tempo. Estão percebendo o que eu estou fazendo? Né? Se eu pegar essa reta e enxergar e olhar para ela de maneira conveniente, eu enxergo um triângulo retângulo, né? Nesse triângulo retângulo, notem que há uma inclinação da reta com a horizontal. Aqui eu estou chamando de θ, vou chamar de alfa. Cadê? Eu coloquei alfa no slide. Aqui, ó. Aqui, alfa. Tá? Essa inclinação, ela tem relação direta com a nossa querida velocidade. Velocidade. De que maneira? Vamos colocar aqui, ó. Eu posso dizer... era θ mesmo. Zé. Aqui. A tangente de θ é, por definição, a velocidade. Aí você fala assim, Dan, mas por que isso é assim? Olha, você pode pensar assim. Para você determinar a tangente de θ por esse triângulo aqui, ó, você não teria que fazer o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Eu posso dizer que isso aqui é a tangente de θ. Ó. Certo? Acontece que essa conta também é a velocidade. Ou seja, o que eu quero que você perceba? Primeiro, a inclinação da reta, ela te dá uma informação imediata da velocidade. Você quer saber qual é a velocidade do corpo? Pega essa reta, acha o ângulo dela e tira a tangente. É claro que ninguém vai ficar tirando tangente de ângulo, né? Mas é importante você entender o seguinte: quanto mais inclinada for a reta, maior a velocidade do corpo. Essa é a informação importante, né? Você tem aqui uma reta com uma certa inclinação, portanto, o corpo tem uma velocidade. Se eu aumento a inclinação, significa que o corpo anda mais rápido, ele anda mais espaço em menos tempo. Então, a inclinação ela vai te dar a velocidade do corpo. Tudo bem? Quando o corpo está em movimento retrógrado, também ocorre isso. Você também pode associar a inclinação da reta. Só que notem o seguinte, quando a gente considerou aqui, ó, deixa eu apagar essa parte, para não poluir o desenho. Ó. Não sei se vocês perceberam que quando a gente determinou aqui, aqui tem a equação da reta, né? E aqui você tem uma horizontal que faz com a reta o ângulo alfa. Tá vendo? Ao definir esse ângulo aqui, como sendo a inclinação da reta,
a gente faz uma definição no sentido anti-horário. Quer dizer, eu saio da reta e faço isso, ó. Certo? Aqui, ó. Faço isso. Tá? Subo aqui. Agora, olha para esse gráfico. Veja o seguinte. Aqui você tem o corpo em movimento retrógrado. Tá? Qual é o ângulo que essa reta faz com o eixo X? Qual é o ângulo que essa reta faz com o eixo X? O ângulo que ela faz com o eixo X é 180 menos θ. Ele é um ângulo maior que 90 graus, você consegue perceber isso? Né? Eu escrevi 180 menos θ para você lembrar que esse ângulo é um ângulo maior que 90 graus. O que acontece? Este ângulo maior que 90 graus, ele terá uma tangente negativa. Ele terá uma tangente negativa. Na verdade, a tangente desse ângulo é igual a essa aqui, ó. Só que negativa. Tá? Isso acontece, gente, porque esses ângulos são suplementares. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo numérico para você entender isso. Vamos imaginar que você esteja analisando o movimento do gráfico da esquerda. Aqui. E aí eu chego para você e falo assim, olha, esse ângulo θ aqui, ele vale 45 graus. Então, ó, opa, θ igual a 45 graus. Ah, tá bom. Então, se o θ vale 45 graus, eu sei calcular a velocidade do cara. A velocidade do cara é igual a tangente de 45, que é igual a 1. Tá? Aí eu chego para você e faço uma outra observação. Olha, o corpo está em movimento retrógrado. Esse ângulo θ vale 45. Que é aqui, ó. Qual a velocidade do corpo? Bom, se o ângulo aqui de dentro vale 45, este ângulo aqui, ele tem que valer 135 graus. Então, a velocidade do corpo não vai ser a tangente de 45. Vai ser a tangente de 135. Ah, mas qual a diferença, Dan? A tangente de 135, gente, ela vale menos 1. Menos 1. Tá? Então, quando a tangente é positiva, significa que a velocidade é positiva. O corpo tem uma curva, o corpo tem um movimento progressivo. Então, a curva é crescente. Quando a tangente é negativa, significa que o corpo está se aproximando da origem. Né? Por isso que nas aulas, vocês já devem ter visto o professor falar, ele diz assim, olha, se o A for positivo, aqui, ó, é porque a curva é crescente, o gráfico é crescente. Tem conexão, né, essas duas questões. Né? Que se o A é positivo, por que a reta é crescente? Porque o corpo está em movimento progressivo. Agora, se o A é negativo, o corpo está se aproximando da origem, ele está indo para trás, então a curva é decrescente. Tá? Beleza? Bom, de gráficos de movimento uniforme, basicamente é isso. Tá? Só mais uma outra questão, rapidão. Aqui, ó. Que eu acho legal de você ter esse paralelo dos gráficos. Tá? Veja só. O gráfico de movimento progressivo, ele indica que a velocidade é um número positivo. Só que essa velocidade é uma constante. Então, eu posso criar, não que seja importante, mas eu posso criar um gráfico de velocidade em função do tempo. Agora, por que eu digo que esse gráfico não tem muito sentido? Porque se a velocidade não varia, que é uma característica do movimento uniforme, o gráfico é uma reta paralela ao eixo X. Então, ó, para movimento progressivo,
espaço por tempo crescente e velocidade positiva. Para o movimento retrógrado, espaço por tempo decrescente, porque a velocidade é negativa. Portanto, a curva de velocidade, ela continua paralela ao eixo x, ó. Mas você vê que ao longo do tempo, a velocidade continua, sei lá quanto, negativo. Tá bom? Beleza? Não tem caído, ultimamente não tem caído muito gráfico, mas quando cai o pessoal dá uma enrolada. Tranquilo? Até aqui, beleza, gente? Alguma pergunta? Algum desses itens vocês acham que dá para voltar, que precisa voltar? O que vocês me dizem? Senão a gente pode começar as questões, tá? Vamos começar em... peraí, estão chamando aqui, peraí. Pode falar sobre o gráfico de velocidade por ΔS? Velocidade... Peraí, não entendi. O que você quer que eu faça? Como assim, velocidade por ΔS? Você quer velocidade por posição? É isso? Porque normalmente a gente usa velocidade por tempo, né? Deixa eu ver aqui. Então, já está aparecendo uma outra pergunta aqui que daqui a pouco eu também respondo. Peraí. Só queria que você tentasse me explicar, Bru, o que você quer dizer com velocidade por ΔS. Porque, na verdade, não se usa muito esse tipo de gráfico. Pode ser que seja uma questão mais pontual. Não sei. Porque para pensar um pouco. Tá travado. Peraí. Tá, eu espero. Enquanto isso, eu vou falar uma outra coisa aqui, rapidão. Pediram para falar um pouquinho de velocidade relativa. Tá? Eu vou deixar chegar na questão para a gente poder falar de velocidade relativa, porque eu acho mais interessante, tá? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Aqui eu já falei, tal, não quero falar sobre isso. Ó, vamos ler juntos esse trecho aqui, ó, que isso talvez ajude o problema da relativa. Ó, o que acontece? Vamos esquecer um pouco a leitura, vamos olhar para isso aqui primeiro. Então você tem aqui um carrinho à esquerda e um carrinho à direita. Os dois estão indo na mesma direção e mesmo sentido, tá? Agora eu vou fazer aquele exercício que eu pedi no começo da aula. Tentem se imaginar aqui dentro. Imaginem-se aqui dentro. Tá? Se imaginaram? Agora olhem para o carrinho da frente. Estão olhando? O que você vai ver acontecer com o carrinho da frente? Se você estiver a 50 por hora e o carrinho da frente estiver a 30, o que você enxerga? Você deve enxergar o carrinho se aproximando de você. Certo? Tá, isso é uma questão. Tá, mas com qual velocidade você enxerga isso? Com a velocidade relativa. A velocidade relativa é a velocidade que você enxerga um corpo quando você e o corpo estão em movimento. Essa é a sacada. Porque quando você está parado, você pode dizer que a velocidade do corpo é a velocidade absoluta. Porque ela foi medida por você que está parado. O problema é que quando você olha para um corpo em movimento, se você estiver em movimento, você não enxerga a velocidade dele real. Por exemplo, olha que interessante. Para quem está aqui, ó, o carrinho da direita está se aproximando com velocidade 20. Então você vai enxergar isso aqui. Você quer ver uma situação muito... Vocês vão lembrar disso. Tenta se imaginar numa estrada. Você está viajando de carro numa estrada. Tá bom? Quando você vai ultrapassar um caminhão, por exemplo, se você olhar para o lado do caminhão, não parece que você está indo devagarinho em relação ao caminhão? Você pode estar a 120 por hora, mas você vai passar pelo caminhão devagarinho. Por quê? Quando você olha para o caminhão, você está em movimento também. Então, a velocidade que você está enxergando não é a velocidade do velocímetro do caminhão. Tá?
Isso é basicamente a velocidade relativa. Então, para quem está aqui, ó, para quem está no carrinho da direita, o carrinho da esquerda vai para trás. Vai para trás, não. O carrinho da esquerda vai se aproximando com velocidade 20. Certo? Para quem está aqui, também. O carrinho cinza está se aproximando com velocidade 20. Então, a gente diz que a velocidade relativa nessa circunstância é a maior menos a menor. Tá? Então, se eu estiver parado aqui na estrada, eu enxergo o carrinho verde com 50. Eu enxergo o carrinho cinza com 30. Se eu estou aqui dentro, eu enxergo o carrinho cinza se aproximando com velocidade 20. É a velocidade relativa. Tá? Outra situação que ocorre é quando os carros estão em sentidos opostos. Vocês também já devem ter experimentado isso na estrada. Estrada de mão dupla. Você está a 100 por hora. Passa um carro a 100 por hora. Você tem uma nítida sensação de que o carro está extremamente rápido. Por quê? Porque quando os corpos estão indo em sentidos opostos, a sensação que você tem é que a velocidade que você está é a soma das duas. Então veja qual a situação. A velocidade relativa nesse caso é 50 menos 30. Por que menos 30? A velocidade relativa é sempre uma menos a outra. Sempre uma menos a outra. Acontece que quando os dois corpos estão indo na mesma direção, os dois têm velocidade positiva. Quando os corpos estão estão indo em direções opostas, um é positivo e o outro é negativo. Então, a gente, de maneira para simplificar a vida de vocês, a gente fala assim, olha, quando os corpos estão na mesma direção e sentido, você subtrai as velocidades. Você tem a relativa. Quando os corpos estão em mesma direção, porém em sentidos opostos, você soma as velocidades, tá? E aí você tem a sensação de que é mais rápido. Exatamente. Deixa eu perguntar. Peraí, estão falando comigo aqui. Olha a pergunta aqui, ó. É por isso que em questões de batida, a força é a soma das duas ou para reação. Não. O que acontece aqui é o seguinte: numa questão de batida, o efeito da força vai ser devido à somatória das velocidades. O impacto ele acaba sendo maior. É mais ou menos assim, quer ver? Ó? Deixa eu tentar te explicar. Vamos imaginar... Peraí. Diacho. Vamos imaginar assim, ó. Ai, eu tô achando que a minha ponta de caneta está indo embora. Vou ter que trocar a ponta da caneta. Olha lá, não tô conseguindo mexer. Tá, pronto. Imagina o seguinte, ó, Ju. Imagina um carro a uma velocidade de 50 km por hora. Ele vai bater num muro. Tá? Então, você concorda que no momento que ele bater aqui, ele vai sofrer uma desaceleração? Essa desaceleração ela é basicamente ΔV por ΔT. Então, essa desaceleração ela vai ser transformada numa espécie de força de impacto. Tá. Agora, para pensar que se eu tenho um carro a 50 por hora, que bate num outro carro contrário a 50 por hora, é como se esse carro tivesse batido num muro a 100 por hora. O estrago vai ser o mesmo. Então, as colisões que ocorrem em sentidos em sentido oposto, elas são catastróficas. Por quê? Se um carro tiver a 60 e o outro a 60, é como se vocês tivessem colidido a 120 no muro. Esse é o problema. E qual é o problema, né? Quanto maior a velocidade relativa, maior vai ser a desaceleração. Ou seja, as coisas vão ser arremessadas para frente, aquela tragédia que muitas vezes a gente ouve falar, tá? Não sei se eu fui claro. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Depois, se você tiver alguma dúvida nessa questão, depois você me manda para mim e a gente troca uma ideia, tá? Sem problemas. Tranquilo, gente?
not enough. Feeling house by the ocean, along those white hot sands, where every sunrise is just for you.